Salut mes amis, vous avez déjà pris votre petit café et vos petits frites? Hoje a abertura foi em francês porque eu vou falar do Clair Obscur Expedition 33. Um jogo que apareceu do nada e simplesmente convenceu demais a comunidade gamer por todo mundo. É todo mundo impressionado e hypado com esse jogo. Inclusive muita gente falando que esse jogo vai ser GOT Game of the Year esse ano. Mas será que é pra isso tudo? Será que é só hype exagerada? Será que é carência de jogo bom? Será que esse jogo é realmente o que estão falando? Vou trazer aqui pra vocês uma reviewzinha na humildade aqui, pra dar minha opinião pra vocês se eu realmente gostei tanto assim desse jogo ou se eu acho que é mais hype. Mas primeiro passar os básicos. Esse jogo ele foi desenvolvido pela empresa Central Interactive, que basicamente é uma empresa indie francesa que ninguém esperava muito e entregou demais. Ele é um jogo que eu joguei no PlayStation 5, embora ele tenha em outras plataformas, mas eu quero falar pra vocês, cara, quão legal foi isso. Era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu sou um cara do PC gamer, cara. Eu tenho um PC aqui, jogo quase tudo no PC, fico a maioria do meu tempo no PC, e há muito tempo eu não viciava num jogo no PS5. E vamos ser sinceros, a gente ama PC e tudo mais, mas como é gostosinho, cara, se chegar num trampo, sentar no sofá, pegar um controle e jogar um joguinho ali com a tua família do lado. Pô, isso foi uma sensação que eu não tinha há muito tempo e foi sensacional de jogar esse jogo no PS5. Ele é um RPG e ele é um RPG com preço bem acessível, que também é bacana. Basicamente, ele tem um tipo de combate baseado em turno. Eu já vou me especificar melhor sobre isso, mas ele insere dentro desse combate por turno também características dinâmicas de você ter um timing de acordo com a atividade do inimigo para você bloquear, esquivar ou acertar os seus golpes. Lembrando muito um jogo chamado Shadow Hearts, lá do PS2, é bem parecido o sistema de combate. Lá tinha um sistema de disco que você tinha que acertar certinho quando você parava o local do disco para dar um golpe crítico. Meio que ele se baseia nisso, só que claro, hoje em dia a gente tem uma dinâmica de ação muito melhor, então a mecânica de movimentação combina demais com o sistema de esquiva, tudo ficou perfeito, muito bem feito. E às vezes até nem parece que você está jogando uma batalha por turnos, embora claramente seja. Inclusive o nome técnico para isso é Turn-Based Combat com Action Inputs. E vários jogos já fizeram isso. Eu falei do Shadow Hearts, mas também Legend of Dragoon, lá do PS1, os RPGs do Mario fazem isso. Só que para mim, Expedition 33 foi o jogo que melhor inseriu isso, um jogo que fez isso com mais maestria até hoje. Então, cara, eu vou passar para vocês ponto a ponto agora do que eu achei de cada aspecto desse jogo, dar uma nota, dizer se eu acho que é GOT ou não, e no finalzinho, cara, eu vou falar sobre teorias que vão conter spoilers. Então, esse vídeo, ao longo do vídeo inteiro, ele tem pouco spoiler. Isso é importante, cara, porque esse jogo, se você não jogou ele e pretende jogar, não veja spoiler, cara. Spoiler, esse é um tipo de jogo que o spoiler vai estragar muito a tua experiência. Se for jogar, não vê spoiler. Mas esse vídeo só vai ter spoiler lá no final. Eu vou fazer uma buzininha, um alerta pra vocês, então fica tranquilo. Pra aqueles que virão depois, deixa o seu likezinho, comenta, se inscreve aqui no canal, isso me ajuda demais. Bora lá! For those who come after. Right? Primeiro eu vou falar com vocês sobre o enredo. E aqui, cara, primeiro vai ser sem spoiler, então pode ficar tranquilo. A narrativa dele tem vários elementos que te enganam ao longo da narrativa. E isso é sensacional. E isso é uma das coisas melhores desse jogo. Você várias vezes vai se enganar sobre personagens, sobre o que está acontecendo. Por isso que eu falei pra vocês que é fundamental que você não veja spoiler pra jogar. Estraga muito realmente, porque a melhor experiência pra mim foi entender que aquilo que eu tava percebendo, nada daquilo era realmente o importante ou era do jeito que eu tava imaginando. E o jogo vai transformar a narrativa diversas vezes, na minha opinião, de maneira inteligente e de maneira bem feita. E ele basicamente, cara, sem dar spoiler, mas dá uma ideia pra vocês, o jogo ele começa te colocando numa situação de alguém que não compreende nada do que tá acontecendo. Tanto é que pouca coisa é explicada, então ele te joga na ignorância. Por exemplo, você com seus conceitos externos, você vê ali meio que uma Paris. Por exemplo, tem o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, e a primeira coisa que eu coloquei é me questionar, cara, o que é esse jogo? Será que tem uma deusa, alguma coisa que tomou parte do mundo e com isso ela transformou esse mundo em um pesadelo que tá acabando com as pessoas, que é o Gromage, que ele vai explicar mais pra frente? O que tá acontecendo aqui? E ao longo do tempo,
o jogo vai desconstruindo essas ideias e você vai aos poucos entendendo, mas ainda ficando com muita dúvida. E é por isso que o Gustav, ele é muito importante no jogo. Sem um spoiler maior, mas eu preciso falar alguma coisa aqui, você vai entender mais pra frente que o Gustav, dentro do aspecto dessa história, ele não é um personagem ali tão fundamental. Só que é muito importante para a criação da narrativa desse jogo que você comece justamente com o Gustav. Por que é importante? Porque o Gustav, ele significa a ignorância, o não entender nada. O que está acontecendo? É você olhar para aquele mundo com o olhar de um habitante normal daquele mundo, que não entende, não compreende nada. E com esse aspecto, o jogo ele joga você numa narrativa inicial muito grande, muito espetaculosa, que é você no mundo destruído, e você usa os seus conceitos aqui do jogador. Pô, será que é Paris destruída? Você não entende, no mundo destruído, tentando entender o que tá acontecendo. Sabe quando você vai ver uma série da Netflix que os caras vão pra Andrômeda, uma outra galáxia, através de uma nave, faz uma jornada épica? A Expedição meio que é passado como isso pra você, como uma jornada épica para entender o que acontece com aquele mundo, com o mundo que você vive. E tá na pele do Gustav faz com que isso se torne ainda mais verossímil. Só que você vai entender ao longo do jogo, sem dar um spoiler maior aqui, mas que o que você acha que é muito grandioso, na verdade, cara, é extremamente pequeno. As motivações, o que acontece naquele universo, é uma coisa que se resume a... tomando lá pra não dar um spoiler muito grande, mas se resume a uma coisa extremamente pequena. Mas é genial, cara. Pra mim é genial a maneira que o jogo te joga tudo isso. De você começar numa narrativa épica, gigantesca, e depois essa narrativa se reduz. Só que por outro lado, apesar da história se reduzir, do que envolve essa história se reduzir, os conceitos morais e éticos e filosóficos do que você pensa sobre a história, eles vão lá em cima mesmo. Mas assim, resumindo o início da história, então isso aqui não é spoiler porque é logo o que você vê no começo. Você basicamente vive ali em Lumière e todo ano acontece o Gromage, que é um termo francês para apagamento, em que pessoas são apagadas por ordem decrescente da idade, ou seja, dos mais velhos para os menos velhos. E a Artífice, que é como se fosse uma deusa daquele local, escreve o número da idade das pessoas que vão sofrer o apagamento Gromage. No teu contexto, você começa como Gustav, em que a sua amada vai ser apagada no ritual desse ano e você vai ser apagado no ano seguinte. Então você entra na expedição, a expedição 33, justamente para que você entenda e explore o que está acontecendo com esse mundo. Logo no começo você já é brutalizado e você é totalmente ignorante no primeiro ato e até o final do segundo sobre o que você está fazendo lá, o que significa tudo aquilo. Você começa na ignorância com o Gustav, e isso é fundamental. E aqui, cara, eu quero fazer um paralelo com Dragon Age Veilguard. Por que esse paralelo? Porque pra mim, Dragon Age Veilguard é o pior RPG dos tempos recentes lançados, principalmente quando o assunto é narrativa. E cara, eu joguei o jogo, zerei ele, tem vídeo aqui no canal fazendo review, e é muito engraçado comparar com esse jogo, que eu acho extremamente bem feito e com uma narrativa excelente. E uma coisa que você percebe de diferente aqui já, é que no Veilguard, cara, você é o Rook, que conhece todo mundo, conhece o vilão careca, conhece seus ajudantes, sabe de tudo que acontece no mundo, é um especialista, começa foda. O jogo não te explica nada, mas você já entende que você é o Rook, você é foda e... dedo no cu e gritaria, bonitão. Quando você pega o Expedition, é completamente o oposto. Como Gustav, você é um habitante daquele mundo, na ignorância, sem saber como evitar, e indo para uma missão suicida para, na melhor das hipóteses, ter uma morte digna e ajudar as pessoas que virão depois a entender o que está acontecendo. Olha a tua pequenez, olha como esse universo, que nem é tão grande assim como a gente vai descobrir depois, ele se torna gigantesco e cheio de possibilidades justamente pelas dúvidas que a gente tem na cabeça. Quando o jogo ele te coloca uma narrativa como se você fosse o cara, se você fosse o Rook, o fodão, nada mais te surpreende, nada mais é... você não quer aprender nada. E esse jogo ele justamente mexe com isso, com a tua curiosidade. O tempo inteiro você fica querendo progredir na história pra... pô, que diabos está acontecendo aqui, cara? Eu não entendo nada disso aqui. Eu sou um mero cocô de cavalo em toda essa grandiosidade que eu tô vendo aqui.
Um outro aspecto desse jogo que eu gostei muito foi o conceito da exploração. Não vou perder muito tempo aqui, mas para explicar para vocês, basicamente, quando você sai no mapa mundi, você tem o seu personagem em uma escala que é irrealística, mas que sugere para você que você está viajando pelo mundo para até chegar nos locais que são as cidades específicas, como eram os Final Fantasies clássicos, por exemplo. Eu não me recordo agora de cabeça algum outro jogo que tenha usado esse tipo de exploração, mas eu gostava muito. Meio que os Final Fantasies abandonaram isso para prezar por um jogo mais realista, porque realmente, você pegar uma escala maior no mapa, só que eu achava tão gostoso o sentido de exploração, de conhecer um mundo e você poder usar planadores, navios para você explorar e conhecer lugares diversos, escondidos, e isso tem nesse elemento. Então foi muito gostoso ver um jogo que remeteu esses clássicos fazendo uma coisa que poucos jogos hoje fazem. Eu achei que isso deu um charme que é muito foda pro jogo. Além disso, é ali no seu mapa mundi que você tem a possibilidade de você entrar no seu campo e conversar com os seus companheiros, que também é muito legal. Eu vou dizer pra vocês que um dos pontos negativos pra mim desse jogo, e nem todo jogo é perfeito, é que eu acho os diálogos ali do campo um pouquinho chato, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Mas esse sistema de exploração, muito legal. E falando em coisa boa, é o mesmo que posso falar pro combate. O combate por turnos na minha opinião, é o melhor combate por turnos que eu já joguei. E esse jogo, cara, eu falei, puta que pariu, que gostoso. O combate, ele, como eu falei, tem esse aspecto dinâmico de você apertar um botão para esquivar, o que lembra, cara, posso estar até exagerando um pouco, mas ele lembra um pouco um Souls-like, que você precisa aprender a dinâmica de base de golpes do inimigo para você conseguir se dar bem. Diversas batalhas, na dificuldade que eu joguei, eu precisava morrer para entender ali como é que o cara ia lutar, aí chegava no cara e aí manjava um pouquinho mais da esquiva e conseguia me dar bem. A batalha, ela gradualmente vai aumentando a dificuldade, que também é algo muito legal, e dentro dela tem puzzles e minigames que fazem muito sentido, que são muito legais. Por exemplo, essa luta ela tem questão de status que é forte, fraco, tem sistema de escudo que os caras dão. Lembro que eu fiz uma luta com um cara da máscara, cara, que cada golpe que eu não esquivava, o cara ganhava um escudo, cara, e quando ele me acertava, eu ficava com muita raiva. Então, tem diversos minigames. Você tem que atirar, às vezes, pra dar um cara que tá voando. Existem diversos minigames que fazem muito sentido e levam uma questão de aprendizado. Então, a batalha do jogo é muito boa, cara. Eu falo sem dúvida nenhuma. Pra mim, não sou um grande conhecedor dessa área, mas pra mim, é a melhor batalha de turnos que eu já joguei. Com relação à progressão, o jogo ele te desafia, mas se você faz as side quests, cara, você começa a ficar muito forte, porque o grande desafio, na verdade, tá nas side quests, na torre lá que você sobe, e as coisas assim. Tanto é que se você faz as side quests antes de zerar o jogo, você vai zerar o jogo muito fácil. Então, às vezes alguém pode até ver isso como algo negativo do jogo, e eu não acho. Acho que se você faz sidequest tem que ser recompensado com o jogo principal ser mais fácil, mas tem desafio lá, cara, não tenha dúvida. Se você skipa a sidequest e vai direto pra fechar o jogo, você vai ser desafiado porque vai ser difícil, e se você vai tentar fazer a sidequest, você vai ter dificuldade porque elas são difíceis. Então, o jogo acerta na medida certa ali. Com relação aos sistemas e a progressão do seu personagem, não tem nada muito novo aqui não, tá, cara? Tudo que ele usa é meio que coisas que você já viu em outros jogos, mas funciona muito bem. Ele tem o típico sistema de talento que você desenvolve pegando pontos à medida que você upa o seu personagem, e esses pontos você consegue pegar as skills que vão ser a base do teu jogo. Você consegue ter até 8 habilidades disponíveis para serem utilizadas no seu personagem, e vai ser importante que você escolha as corretas para uma combar com outra. Por exemplo, a Maéria é clássico. Você tem que ter uma habilidade que deixa o inimigo em chamas, porque tem uma habilidade que você atinge o inimigo em chamas, você ganha um aspecto de virtuoso, e sendo virtuoso você dá mais dano. Além disso, cada personagem ele tem uma mecânica própria dele que deixa ele mais grandioso. Por exemplo, o Verso, você tem um ranking que você vai de ED, C, B e A, que quanto mais é o ranking mais forte você fica, mais determinadas habilidades mudam de acordo com o ranking que você tá. A Maéria, você pode ter uma aura, um status de estar virtuoso, ofensivo, defensivo, e cada um muda o status das suas habilidades, e as habilidades vão interagir com isso. Então, tudo muito bem feito, cara. O combate é maravilhoso, os sistemas ajudam. Você tem o sistema de Picto, que basicamente, cara, são 3 skills que você aprende para colocar no teu personagem. Você pega essas habilidades no mundo, explorando, são itens que você pega e você equipa. Aí, baseado num sistema lá de Final Fantasy IX, que você colocava uma arma e ela te dava uma skill, e aí você treinava essa arma e depois você aprendia essa skill, você tem o sistema, você tem a mesma coisa no Picto. Você
coloca 3 itens, quando você usa eles, você acaba aprendendo os efeitos dele e você pode equipar os seus efeitos e os efeitos dele como lúminas. É um pouco complicado o sistema de lúmina, eu achei muita coisa, mas é fato que isso encaixa bem e isso te varia as gameplays possíveis. As armas também, cada uma vai ter level e status, e esse status vai ter que combar com os atributos que você vai escolher evoluir, e o jogo também te dá evolução de atributos, que é uma coisa clássica dos RPGs esse jogo traz. Você pode escolher entre vida, defesa, poder, velocidade e sorte, cada um vai mudar uma coisa, e o interessante é você combar isso com as suas armas, mais o status passivo que ela dá. Os pictos, eles influem muito no combate, por exemplo, tem um picto que faz com que você não consiga receber cura, mas o teu ataque aumenta. Tem um picto que faz com que você dê AP para os seus aliados quando você morre. Enfim, diversos pictos que contribuem muito ali para a dinâmica do jogo. O jogo se torna muito complexo e muito gostoso, e tem um aprendizado muito grande ali na evolução. Tudo aqui, cara, é muito bom. Outro aspecto muito bom desse jogo são os minigames, cara. Eu preciso falar aqui, cara, porque assim, eu joguei recentemente Final Fantasy VII Remake, e assim, não sei qual é a opinião geral, né? Acho que muita gente gosta desse jogo, mas eu vou ser sincero com vocês, eu não curti. O que eu não curti do Final Fantasy VII Remake? E quem tá falando aqui, cara, é um fãzaço do Final Fantasy VII. Claro que eu gosto da história, claro que eu gosto da arte que eles fizeram, tudo lá é muito legal, só que uma coisa que me encheu o saco no Final Fantasy VII foram os minigames e exploração do mapa, que basicamente se sentia num jogo online, cara. Minigames eram bobos, cara, tinha um negócio que tava numa árvore de mango, que coisa idiota, cara. Não era engraçado, não era divertido, e você se sentia num fardo, porque a recompensa também, recompensa chonga. Aqui, cara, eu não me senti assim não, cara, não me senti assim de verdade. Eu achei que os minigames eles eram na medida certa, não era exagerado, então não são muitos. Os que tinham eram divertidos e a recompensa é cosmética, o que é bom, porque você não é obrigado a fazer coisas chatas pra evoluir tua força. E no final, cara, tinha um toquezinho de humor que era legal. Por exemplo, você fazia lá o desafio do vôlei. O último era bem difícil de fazer, mas você ganhava um biquinizinho lá, estilo francês. Aí você também tinha um sistema lá que você tinha que subir um monte de... tipo aqueles jogos de teto, sabe? Você vai subindo, não pode cair. Legal, cara. Deu um trabalho pra fazer, mas quando eu fiz, cara, eu dei risada, cara. Você chega lá em cima, tá um monte de gestrais dançando de sunguinha ali, cara. Pelado dançando. Eu achei a pegada do humor, cara, muito boa. Também tem o humor que os caras colocam lá do esqui com o François, cara, que eu achei na medida. Então o jogo sabe ser engraçado ao mesmo tempo e sério. E eu gostei dos minigames, cara. Então os minigames eu aprovei, cara. Achei que me deu uma diversão bacana e umas recompensas que foram legais. Inclusive a recompensa quando você sobe todo o teto é ganhar uma sunguinha pro nosso amigo Monoco. Então vamos aproveitar e falar dos personagens. E aqui novamente esse jogo acerta demais. Todos os personagens do jogo, sejam os protagonistas quanto os antagonistas, eles são muito bem feitos. Cada um deles tem as suas motivações, os seus motivos, e você se apega ou detesta os personagens, você tem sentimento pelos personagens. Inclusive, eles se transformam, a sua visão com relação aos personagens se transforma ao longo do jogo. Mas falando do seu grupo precisamente, cara, o Gustav, cara, como não se apaixonar? Não só a escrita do personagem é sensacional, como um jovem bom cidadão, preocupado, expedicionário, tudo é muito bem criado, mas também como a atuação do ator, as expressões faciais, tudo ali é muito bem feito. As personagens como a Ciel e a Lune, cada um com seus dilemas, a Ciel com os seus mesmos, uma personagem mais espontânea, mais alegre, e a Lune, alguém que vive o antagonismo com Gustav no começo, por ser mais pragmática e focada na missão da expedição, enquanto que o Gustav é mais preocupado com as pessoas, especificamente a Maëlle, que ele considera uma irmã mais nova que ele tenta proteger. A própria Maëlle, cara, até o ato 2, você olha pra expressão dela, pras preocupações, pro heroísmo, e fala, caramba, que personagem foda, que personagem incrível. Aí vem o ato 2 pro 3, e é como se você virasse a maçãzinha e visse o lado podre dela, e o personagem totalmente se transforma, sem dar um spoiler específico, mas um spoiler leve aqui. E não só os protagonistas, mas os antagonistas também. E aí, por exemplo, o Renoir, e você tem que entender que existem 2 Renoirs ali, não é só um Renoir. Eu vou falar um pouquinho melhor na parte que eu vou falar sobre spoilers. E por fim, eu preciso citar também os gestrais, cara, que dá um toque de sensibilidade para aquele jogo que é incrível. Os gestrais são engraçados,
eles te despertam sentimentos e, mais especificamente, o Skie e o Monoko são incríveis. Personagens secundários estupidamente bem desenvolvidos. E, inclusive, o Skie tem uma coisa muito bonita com a Ciel, que é uma das coisas que mais me tocaram no jogo. Quando você tá jogando lá e você encontra o Skie pela primeira vez, você vê que ele vai ter um diálogo ali que você não entende com a Ciel, que é a segunda vez que ele tá encontrando ela. E você não entende. Hello again, my terrible swimmer friend. You finally come to learn to swim? No. I'm not that fond of water. Disso, até que lá no final do jogo a Ciel vai perguntar pra ele o porquê. Não vou dar spoilers aqui, mas o motivo é muito bonito. É um jogo que tem sensibilidade. E os gestrais dentro do jogo, eles significam exatamente isso: a amizade. E tudo fica muito claro quando você escolhe um dos finais em que você vê ali o que realmente é o Skie. Com relação às tomadas de decisão, é claro que ele é um jogo bem mais linear do que, sei lá, um Baldur's Gate, mas você tem escolhas lá sim. Você tem escolhas com relação ao relacionamento com seus companheiros, ali você pode se relacionar ou não, responder coisas certas ou erradas, enfim. E também existe uma possibilidade de escolha de final, duas opções de final que você escolhe o que você quer. E são dois finais que mudam bastante o que vai acontecer. Então existe sim sua influência nas decisões do jogo. Mas nada que você escolhe antes do grande final vai influenciar nada no final. A escolha final é que diz o final do jogo. Visual e trilha sonora, eu nem vou me prender muito aqui porque o visual é lindo, é lindo. Artisticamente, uma coisa que eu falei quando eu falei de DA Veilguard, Dragões de Veilguard, é que lá o visual não era tão feio. Na verdade, até bonito. Só que você não tinha alma ali. Você não tinha estilo. Estilo é mais importante, na minha opinião, que visual. E esse jogo tem os dois. Ele tem estilo, que combina muito com a história dele, com o que ele representa. Uma pintura. E você tem beleza ali. Além disso, cara, o áudio, o que eu vou falar do áudio de Clair Obscur Expedition 33? A trilha sonora é simplesmente de arrepiar. I'm here. Ela toca nos momentos mais importantes do jogo e não tem como dizer que não carrega o jogo. Não faz com que você fique arrepiado e mais emocionado ainda com a trilha sonora. A trilha sonora é linda desse jogo. A história é bonita e a trilha sonora é maravilhosa. Agora, cara, eu quero me aprofundar com vocês na história e falar sobre teorias. Então, buzininha, alerta, aqui tem spoiler. Se você não jogou esse jogo ainda, não assista esse vídeo a partir daqui. Joga o jogo e depois volta aqui, cara, mas não passa dessa parte, porque aqui é para quem já jogou, falar da história e minha experiência. Bom, basicamente o jogo se trata de uma família de artífices, que no começo você não sabe, que podem desenhar vidas em quadros. É a família de Sandri. E basicamente essa família passa por uma tragédia, que é um incêndio que mata o filho da família, o Verso, e deixa cicatrizes horríveis na filha mais nova, que é a Maëlle. Ela perde um olho, se queima todo o rosto, passa a ter dores absurdas e perde também a sua voz. Isso destrói toda a família, tanto o pai, Renoir, quanto a mãe, Aline. Elas passam a viver num sofrimento, sem o filho e com a filha nessa condição. A irmã mais velha é talvez a que consegue seguir em frente ali mais tranquilamente. E o Verso, antes de morrer, ele desenhava um quadro que convida, que é justamente Lumière, que é onde se passa a história. Então, basicamente, você não sabe ainda no começo do jogo, mas você vive dentro do quadro que o Verso pintava. Mas nesse quadro estão também o seu pai e a sua mãe, que estão ali também, e você, sem no começo saber que é a Maëlle. Só que quem fica muito tempo nesse quadro passa a sofrer consequências, pode morrer inclusive na vida real. Então, o seu pai, o Renoir, ele tá lá para tentar tirar a sua mãe e você desse quadro, porque ele quer salvar vocês. Só que entenda uma coisa, e isso é uma coisa que é uma confusão que o jogo traz, que você pode ficar um pouco perdido. Existem dois Renoirs, existem dois personagens sempre dentro da família. Existe o Renoir verdadeiro,
que tá lá, e existe o Renoir, que foi criado pela Artífice, que é a sua mãe Alice, lá dentro. O Renoir verdadeiro, ele é o curador, aquele cara sem rosto que aparece no começo. Você não sabe, ele tá te ajudando porque ele quer justamente que você destrua a Artífice para poder destruir o quadro. Você não sabe de nada disso, cara. Você acha que você tá indo lá para salvar o seu mundo, porque você não sabe o que tá acontecendo. Mas na verdade, você vai sem saber para destruir. Só quem sabe disso, na verdade, é o Verso. Até você chegar no final do ato 2. Você, como pai, não tem nem ideia disso que tá acontecendo. Você pensa que você tá lá para salvar o seu mundo e os seus amigos também. Ou seja, quem você pensa que é a vilã, que é a Artífice, na verdade, ela tá lá tentando salvar as pessoas. Mas, pô, Bibs, por que então que tá todo mundo deletando se ela tá lá pra salvar? É que justamente o Renoir, quando foi lá, ele foi aprisionado pela Alice, mas ela não conseguiu conter ele totalmente. Então, ele tá destruindo o quadro aos poucos e a Alice, a Artífice, tá perdendo o croma necessário para conter isso. Então, como um ato de piedade, ela decide pintar o número de quem vai ser excluído através de uma ordem decrescente da idade, e isso vai acontecer. Então você ao todo tempo acha que a Artífice é a vilã, mas em certa forma ela estava tentando proteger você. Isso é tocante, cara, porque uma das coisas que mais me tocou nesse jogo é a batalha contra a Artífice. Você derrota ela começa a te curar ali no final. Ela te cura e dá escudo. E aí eu falo, caralho, o que tá acontecendo aqui? E cara, tem essa visão de mãe e pai, e você já começa a ter esse feeling, mesmo sem você saber a história. E você tá aí batendo em alguém que tá querendo justamente proteger você. Aí no final do ato 2, você derrota a Artífice, todo mundo fica feliz, acha que salvou o mundo. E você, com isso, você fez simplesmente a pior coisa que você podia fazer, porque você impediu quem estava segurando que acontecesse um apagamento total do quadro e permite com que o Renoir, o verdadeiro Renoir, não a cópia que está lá dentro, ele tenha o plano dele, que é de apagar todo o quarto e apagar todo o quadro. E entenda, cara, que os dois Renoirs, eles têm motivações totalmente opostas. Um Renoir que é uma coisa oposta do outro. O Renoir de dentro, ele é um cara que só quer sobreviver. E para ele sobreviver, ele precisa manter o quadro e a Artífice. E tudo que ele quer é manter ele e a família dele junto com ele. Tudo que ele quer é manter uma família. E na verdade, isso é importante porque isso é o que o Verso mais despreza. O Verso despreza essa possibilidade de você ser uma cópia, uma falsificação de algo lá fora e você querer preservar uma família fake que nem é sua de verdade. Ele sente um desprezo por isso do Renoir lá dentro e é isso que move ele no final do jogo a fazer o que ele vai fazer. Ou seja, ele se recusa a viver numa fantasia, ele não aceita isso. Só que nem todo mundo tem essa mesma visão do Verso, e é o caso de todos os seus companheiros que estão ali. A Ciel, a Lune, principalmente a Lune é quem mais tem dificuldade em aceitar isso. Gustavo, enfim, qualquer um que tá dentro daquele quadro, aquela é a vida dele, aquela é a existência da pessoa, não existe outra vida ou outra existência. E você entende como isso é profundo, porque ao fazer a sua escolha, tanto a Maëlle quanto o Verso, eles acabam tendo a decisão individual, mas que impacta absolutamente na existência das outras pessoas, que foi o próprio Verso e, enfim, os artífices que criaram. E tanto é que no jogo existem dois finais, cara. Dois finais. Um, certamente, na minha opinião, é melhor que o outro. O final que você escolhe a Maëlle, que basicamente você vai manter o quadro, proteger o quadro, numa visão um pouco egocêntrica dela, em que ela quer viver lá, viver na realidade fantasiosa dela, mas também como é que você vai culpar ela, né, que simplesmente vive uma vida presa numa casca fora daquele quadro. E com isso, ela preserva também a vida de todos os que estão lá, mesmo que seja uma fantasia. Mas com isso também, ela obriga o Verso, o irmão dela, tanto a cópia, mas quanto a alma que está sofrendo ali também, já vamos explicar isso, a viver um sacrifício que ele não quer. Então, o final da Maëlle é muito egoísta. Só que ao mesmo tempo, por mais que eu ache o final do Verso muito melhor, porque o final do Verso é escolher pela realidade. Você apaga o quadro e com isso você tem que viver a sua vida. Só que ao mesmo tempo que esse final pra mim faz mais sentido, é mais justo, por outro lado, lembra lá no começo que eu falei pra vocês que a gente viveu o Gustav? A gente viveu todas as emoções dele, perdeu o amor dele ver as pessoas queridas dele sofrerem o gromagem, da dúvida, da indecisão, daquele mundo ser o nosso mundo. Pois é, ao mesmo tempo, eu me sinto mal no final que eu achei melhor, porque todos aqueles que são inocentes, que são simplesmente criações
do egocentrismo de uma família. Eles deixam de existir sem nenhuma opção se você vai no final teoricamente mais justo, que é o do verso. Mas a real é que não tem final bom nesse jogo, porque os dois finais trazem consequências enormes para um monte de gente que tá envolvida nisso. Tanto é que pra mim uma das coisas mais fodas desse jogo é o final que você pega do verso, e é quando você vai encontrar a Ciel e a Lune e você vê a expressão delas de tristeza e de decepção por não ter direito de escolha e por simplesmente ter que deixar a existência. A Ciel durante todo o jogo mostra mais compreensiva, mas a Lune ela não consegue ir lá falar com o verso depois que ele toma essa decisão e consequentemente ela vai deixar de ter sua existência. E é aí que o conceito da Maëlle começa a mudar totalmente. Você vai de uma protagonista que não entende muito do mundo, mas se importa com seus amigos e quer salvar tudo, para alguém simplesmente egoísta, que não consegue tolerar sua vivência fora do quadro e quer viver numa fantasia, num escapismo da realidade. Que é algo que me toca muito, porque como é que você vai julgar? Só que aí a gente começa a entender o outro lado, que é o lado do verso. Stop saying that. I don't want this life. I don't want this life. It just... Que é um cara que vive numa realidade que ele não escolheu, numa fantasia, numa mentira. E que ele vê resquícios da alma de quem ele realmente é, que tá morto, que é o verso real, naquele quadro, num sacrifício eterno de viver pintando aquilo e aquela realidade mentirosa. Então o que o verso quer é diferente da Maëlle. O verso quer o fim daquilo. Ele quer a liberdade de sair daquela prisão, daquela caverna que ele vive, que é um mundo de fantasias. Se você deixa a Maëlle vencer, ela realiza o que ela quer, que é viver na fantasia. Todos que estão dentro do quadro se dão bem de certa forma, porque eles mantêm suas vidas, que é a fantasia, mas é a única vida que existe para eles. Então a Ciel, a Lune, elas vão viver a vida delas ali, e a Maëlle fica feliz porque ela vai viver o escapismo dela, mesmo que isso custe a sua vida lá fora. Mas ela não se importa muito com a vida lá fora. O verso, ele vive na sua prisão como uma fantasia daquilo que existiu na realidade para satisfazer a sua irmã. Para mim esse é o final. Não existe final bom ou ruim, mas é o final moralmente mais questionável. É um final em que você vive sua fantasia à mercê do que os outros desejam. O outro final, que é quando o verso ganha, para mim é o final mais interessante e mais tocante. Simplesmente o verso, ele vê aquele menino, que é o resquício da alma do verso real, e ele fala, o menino pede que tá cansado, e ele vai lá e acaba com tudo. Existe ali, galera, duas referências muito bacanas a gente perceber. Primeiro, cara, uma referência que pra mim é muito clara ali é com o mito da caverna do Platão. A mito da caverna do Platão, ele fala que algumas pessoas que vivem na ignorância, eles vivem dentro de uma caverna em que existe um mundo real que passa em cima da caverna e tem uma fogueira e a luz do sol lá, que reflete a sombra dessas pessoas na caverna, na parede da caverna. Mas as pessoas dentro da caverna, elas estão acorrentadas e elas só ficam olhando para a parede, elas são alimentadas ali, e para elas o mundo real são as sombras que estão na parede. E um pouco desse jogo ele usa o mito da caverna, porque a caverna é o quadro. A diferença é que algumas pessoas sabem que estão dentro da caverna. É o caso da Maëlle, mas prefere viver dentro da caverna do que encarar a realidade. Enquanto outras, elas não sabem que fazem parte da caverna, mas elas também nunca poderiam sair da caverna, porque o único mundo que existe para elas é a caverna. Mas tem aqueles, que é o caso do Renoir, que entendem que a caverna é só uma ilusão, as sombras são só uma ilusão dentro da caverna, e que existe um mundo real lá fora, que é para onde ele está tentando trazer a filha e a esposa. Outra referência muito clara desse jogo é o 33 com a idade de Cristo. E como eu falei, a França tem raízes com o cristianismo muito grande, e para mim é clara as diversas referências ao cristianismo, principalmente na questão da dualidade morte e vida, na dualidade criação e destruição, e para mim o verso também é uma referência a Jesus Cristo, cara. Por que eu acho isso? Aqui é uma teoria minha, cara, uma teoria só minha, porque o verso não a fantasia, mas o real, a criança que tá lá, para aquele mundo fantasioso existir, o quadro existir, Lumière existir, ele tem que estar pintando, aquela alma tem que estar lá no sacrifício eterno de pintar esse quadro. Só que ele tá cansado desse sacrifício, mas para aquilo existir, ele tem que existir lá e fazer esse sacrifício. À medida que o verso, fantasia, começa a ter a simpatia com o verso real e quer acabar com esse sacrifício, se ele faz isso,
você destrói toda a realidade. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez para nos manter vivo é o sacrifício que o resquício da alma do verso faz dentro do quadro para nos manter vivo. A diferença é que a alma do verso não quer mais esse sacrifício. Cara, vamos lá então. Ponto positivo, ponto negativo. Bem rápido aqui, porque é muito fácil. Ponto positivo, tudo, cara. História, narrativa, gameplay, combate, sistemas, desempenho, não tive nenhum problema, bug nenhum problema. Exploração, pra mim, gráfico, música, pra mim, tudo 10. Se eu for citar alguns pontos negativos, eu vou citar. Todo jogo tem, cara, obviamente. Primeiro, isso é muito subjetivo, mas para algumas pessoas a batalha por 100 turno pode não agradar muito. Outra coisa, uma quantidade relevante de pessoas não gostou tanto assim da narrativa. E uma narrativa tão complexa vai gerar ideias controversas. Como eu falei pra vocês, no ato 2 pro 3, esse jogo vai de uma narrativa grandiosa, de exploração grandiosa, para um drama familiar. Muitas pessoas se incomodaram com isso. Eu não me incomodei, porque eu gosto mais de jogos que exploram a parte psicológica e filosófica do que jogos que vai enfrentar um grande monstro e tudo mais. Pra mim não importa. Eu achei que o jogo cresceu muito, inclusive no ato 3, e fez mais sentido pra mim. Mas tem gente que não vai curtir o fato do jogo ele ser tão grandioso e virar um jogo muito pequeno. E outro ponto negativo que eu colocaria é que pra mim algumas conversas ali no seu campfire, ali no seu acampamento, elas não são muito legais não, assim, bem, você pode passar clicando, que você não vai fazer muita falta, não são conversas super interessantes, às vezes até um meio blá blá blá. Tem, por exemplo, tem muitas coisas interessantes acontecendo ali no mundo, que eles poderiam falar um pouco mais sobre isso. O verso, ele nitidamente, sim, várias vezes você percebe que ele tá mentindo, enganando, e eu acho que tinha que ter uma tentativa de quem tá lá, de forçar ele a falar alguma coisa, pedir alguma informação. Ele entra no grupo muito fácil, então eu acho que os diálogos dentro do Campfire poderiam ter sido melhor desenvolvidos. São esses 3 pontos negativos, que eu tenho que citar algumas coisas, obviamente o jogo não é perfeito, mas pra mim, cara, se você não jogou, joga, o jogo é 10 de 10, o jogo é muito bom e pra mim é sem dúvida nenhuma o GOT desse ano. Eu acho que acho que a dúvida desse ano tá entre Split Fiction e esse jogo. Eu não joguei Split Fiction, embora eu tenha jogado o outro jogo da empresa que é It Takes Two, que é maravilhoso, mas assim, esse jogo é muito difícil ganhar dele, na minha opinião. E, por exemplo, se fosse ano passado, com todo respeito ao Astro Bot, cara, que eu joguei com a Heloísa, minha filha de coração, e eu adorei jogar Astro Bot, muito divertido jogar com ela. Eu tenho certeza que ela amou também. Inclusive, cara, eu vou chamar ela aqui até pra perguntar o que ela acha de Astro Bot. Tá gravando. Heloísinha, Heloísinha. Respira. Heloísinha, me fala, o que você achou do Astro Bot, que a gente jogou junto? Eu morreria pra jogar de novo. Então você gostou. Eu gostei. E do Expedition 33, jogo francês? Depressivo. E se fosse pra você escolher qual que é melhor, Astro Bot ou Expedition 33? Astrobot? Astro Bot é muito bom, mas pra mim nunca seria GOT se você tivesse competidores à altura. Porque eu não acho que não, eu acho que não teve ano passado. Nenhum jogo ano passado foi tão bom assim pra ganhar da Astro Bot fácil. Mas de qualquer maneira, esse jogo, cara, na minha opinião, merece muito. Se tivesse ano passado, ia ser o GOT. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fugindo um pouquinho do LoLzinho, mas eu achei que precisava falar desse jogo, porque eu achei o jogo muito bem. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar like, dar sua opinião sobre o jogo. E à la prochaine, mes amis. Valeu.